Fala galera, esse episódio aqui é a segunda parte do nosso episódio de estreia da temporada 2026. Se você não assistiu ainda a primeira parte, acessa lá que a gente já lançou. E se você quiser continuar ouvindo a voz melodiosa do Guilherme, é só seguir aqui. Valeu. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras. Cara, é bom que mais a gente vai agora falar da projeção da temporada e a gente vai falar do elenco. Eu tô imaginando seus comentários em relação ao Cebolinha, quando a gente estiver montando o nosso quadro Não, tático. eu acho que eu vou me manter. Já foi o que eu tinha pra falar dele, sabe? Tipo, Que bom. eu acho que o atleta Cebolinha não merece a minha atenção, não merece. Meu Deus. Mais as minhas palavras, tá ligado? Mas vamos então Bem, comentar um pouquinho sobre o elenco, cara, que a gente montou aqui um apoio visual pra isso, né? Deixa eu ver perfeito. como ficou aqui no Riverside. Mas vai ficar bonitinho, cara. Infelizmente ficou esse negócio do anúncio aí, que não tem, mas pelo menos não tá o anúncio em si, né? Só tá dizendo que existe um anúncio ali. Sim. Eu sei, galera, existe adblock, mas uma hora a gente vê isso, porque não tinha pensado sobre isso antes. Eu te falei na reunião, cara! Eu sei, mas eu te falei que eu não ia parar pra baixar isso, pra ver agora, tá? Adicionar a extensão e tal. Não, na reunião, a gente tá montando pauta. Foi hoje, cara. Foi antes da gente começar a gravar. Eu falei, outro dia eu vejo isso. Falando, cara, a gente ficou na reunião, pelo menos 1 hora, tá ligado? Mas não deu tempo de fazer o roadblock. Beleza. Pô, mas a gente tava fazendo outras coisas, né? Falando do atleta sacanagem. Não, é mentira. Mas enfim, vamos falar um pouquinho assim, explicando primeiramente, né? A gente fez uma separação mais por tamanho aí, né, do jogador. Não tem uma forma legal de fazer isso. Ou é o tamanho do jogador ou o tamanho da bola. Pela importância do jogador no elenco, Guilherme. Não, mas eu tô querendo dizer literalmente, o tamanho da bolinha ali desenhada, entendeu? Não, o tamanho da bolinha se refere à importância do jogador para o elenco. Sim, mas eu quis evitar um termo e acabou não ficando bom. Mas assim, percebi. Isso tem a ver com titular, primeiro reserva, e o menorzinho seria o tamanho aqui do João Vitor e do Diogo Alves seria tipo o segundo reserva, né? E no caso tem os moleques da base que a gente encaixou aqui, acabou ficando de um tom de vermelho um pouquinho diferente, mas que podem ser possibilidades ao longo do ano. A gente partiu de um time titular, mas a gente na verdade ficou faltando um jogador no ataque, que eu acho que parece estar um pouquinho aberto ainda. Mas no geral a gente partiu o quê? De Rossi, Varela, Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá e Pedro, né? Acho que a gente entende que esses caras hoje são titulares nas suas posições e tem uma vaga ainda ali no ataque que eu acho que está em disputa. Seria na esquerda, né? A gente entende que seria o cara da esquerda. Mantendo esse esquema e o Paquetá entrando na direita, sim, né? É porque eu acho que há possibilidade com o menino Paquetá. É óbvio, Guilherme. Vamos falar a verdade. É óbvio que se a gente fizesse o esquema que eu gosto, que eu sei que você também é um pouco afeito, embora talvez não seja seu favorito, dá pra fazer uma graça legal. Né? Jogar com 4 meias, uma dupla de ataque. Pô, imagina esse time aqui, esse esqueleto aqui, só que tem tipo o Caio Jorge de dupla de ataque com o Pedro. Pô, eu ia ser muito feliz. Eu sei que você vai falar, Marcos Leonardo, mas eu ia ser muito feliz com o Caio Jorge. Não, tudo bem, mas, cara, enfim, tudo bem. Seria lindo, tá ligado? Seria lindo, tá ligado? Tipo, eu só queria ver a supremacia dos meias, tá ligado? E Paquetá, eu vou te falar uma outra coisa, tá? O Paquetá não precisa nem ser não precisa nem ser um 4-2-2-2, tá ligado? Pode ser tipo um 4-3-1-2 também, com o Paquetá assim jogando mais recuadinho ali do lado do Jorginho, tá ligado? Na mesma altura assim. Mas um 4-2-2-2 era lindo demais, né? Emulando Everton Ribeiro e Arrascaeta ali 2019. Não, claro. De volta, eu gosto muito do Arrascaeta em gancho, tá ligado? Eu gosto dele ali jogando avançado. Justo. Mas enfim, seria lindo de qualquer forma. Dá pra jogar fazer essas duas combinações durante o jogo, inclusive. Mas enfim, a gente não tá, assim, né, no final das contas, fazendo nossos sonhos, né? Estamos falando mais do elenco, não do time titular. A gente só queria explicar um pouquinho essa hierarquia. A gente botou aí o elenco que o Flamengo tem disponível para esse ano, né? Pelo menos nesse momento. E a gente começa aqui com os goleiros. Nosso titular é o Rossi. O Andrew chegou para ser o primeiro reserva, né, com a camisa 42. E a gente tem o Diogo Alves, menino da base. Com a camisa 49 seria o segundo reserva. E existe a possibilidade de algum momento o Léo Nanete também, que hoje é o goleiro do Sub-20, né? Atuar. Sim. Tanto que o Léo Nanete
Não sei porque eu ia falar que ele jogou contra o Vasco, mas não, foi o Rossi mesmo, né? Não, Eu tô... mas ele foi o cara do time titular da Copinha. Ou da Copinha não, do É, estadual do início. mas justamente porque o Diogo Alves já tá contado como sendo do elenco titular. É, E aí, exatamente. mas enfim, eu acho que existe a possibilidade de algum momento do Nanete, mas é menor, porque já tem 2 reservas nessa posição. Né? Então, Sim. é mais difícil do Nanete atuar, mas existe ali. Acho que, assim, de goleiro, a gente tá bem servido e foi uma boa contratação que o Flamengo fez. O que você acha? Dá pra dizer isso e seguir ou tem algum comentário mais específico? Cara, eu acho que o Andrew é um cara que, tipo, eu queria ver mais dele. Uhum. E, tipo, acho que seria muito o caso da gente realmente pensar de, tipo, talvez o Flamengo fazer uma divisão entre titular do Brasileirão e da Libertadores, sendo o Rossi, e do Andrew jogar a Copa do Brasil, por exemplo. Eu acho que, Se eu não me tipo, engano, o Felipe já disse que não faz isso em algum momento. Eu tenho essa não, eu sei impressão. que não. Eu sei que não, mas é que eu acho que também acaba sendo um pouco desperdício Uhum. e, tipo, sabe? Porque é importante que o goleiro tenha ritmo, tá ligado? Goleiro é uma posição muito difícil, muito ingrata pra revezar, né? Então, é E muito não, e assim, difícil é ser o importante que goleiro tenha ritmo. reserva. Por que o Andrew não pode. Porque a gente não pode ter um cara que joga numa Copa, não precisa ser as 2 Copas, mas uma das Copas, porque, cara, se acontecer uma coisa com o Rossi, o Andrew vem sem ritmo nenhum mesmo? É isso aí que a gente tá topando? Eu não acho É, isso uma boa. pelo menos nesse momento, assim, por exemplo, isso é um bom motivo para usar os jogos do Carioca para dar ritmo ao Andrew, né? Em que a gente vai ter muitas Mas o semanas. ritmo ele vai perder o ritmo no resto do campeonato, tá ligado? Tipo, Sim, mas em pelo menos setembro ele não vai ter jogado nada, tá ligado? por agora, entre tipo fevereiro e março, a gente vai ter muitas semanas em que um jogo é do Carioca e o outro jogo é de outra competição. Então, nesse momento dá para usar esse revezamento bem tranquilo pro Andrew pegar ritmo, se entrosar com o time, entrosar a saída de bola, etc. Mas realmente, mais para frente tem que se pensar como vai ser feito esse revezamento. Porque é isso, a ideia é que seja uma sombra pro Rossi. E se o cara nunca joga, será que ele é de fato uma sombra, né? Então acho que é algo que o Flamengo ainda vai ter que pensar, né? Como manejar melhor. Mas, tipo, no geral, eu acho que dá pra dizer que a gente está bem servido na posição de goleiro e acho que a janela foi boa nesse sentido. O nosso primeiro reserva era o Matheus Cunha. Eu sempre gostei do Matheus Cunha, achei que ele tinha potencial, mas a gente traz um goleiro talvez um pouco mais pronto, né? E que Sim, ainda é novo, né? Então pode ter uma sim. carreira longa, inclusive talvez em algum momento ser o sucessor do Rossi, mas que nesse momento consegue também fazer uma sombra pro Rossi, né? Então acho que foi uma boa janela e estamos bem servidos nessa posição, né? Só é importante destacar, o Andrew é um cara de 24 anos. Então, Uhum, assim, é basicamente 10 anos de projeção pra um cara dessa idade, né? uhum. Se Mas for acho que pegar um nossa exemplo posição. de um Fábio da vida, pode ir até mais longe, né? Sim. Mas é que o Fábio é meio que uma aberração exceção, né? Mas assim, Mas eu eu acho acho que que o na nosso. posição de goleiro é um pouco mais comum chegar perto dos 40 ali. Cara, ainda assim, mano. Tipo, acho que o Diego Alves chegou no 36 e ele já não tava lá muito legal, tá Uhum, ligado? Mas assim, acho que a nossa posição mais bem servida, Guilherme, é a zaga. Acho que disparado. Acho que não tem uhum. nada tão bem servido. Porque em algum caso a gente pode falar de um meio campo com muitas lesões e tal. Mas, pô, a nossa zaga, no momento, assim, eu acho que ela é brilhante, né? A gente tem 2 titulares, tipo, incríveis pro nível de seleção brasileira. A gente tem 2 reservas que, tipo, parecem dar firmeza, tipo. Eu tô adorando você fazendo, tipo, apontando quem são eles, assim, tipo, quem são as reservas, assim, é você, tipo, Eu, passando o eu tô mouse em esperando cima. você citar os nomes, tá ligado? Tu tipo, Ah, Alex, perdão. fale os nomes dos jogadores. Léo Pereira e Léo Ortiz, os titulares, tá? Os 2 reservas de Os altíssimo homens. nível em Danilo e Vitão. Eu acho que, tipo, o Danilo, o Vitão ainda precisa se provar um pouco mais, né? Porque ele acabou de chegar, mas parece ter uma firmeza interessante. E de novo a gente tá falando de um cara que também tem um tempo de possibilidades, né? Com relação à idade e tal. Tem 25 anos ainda. Uhum. Claro, faz 26 daqui a pouco, né? Dia 2 de fevereiro. Segunda-feira o Vitão faz 26 anos. Importante destacar isso. Mas aí tá no início, tá numa projeção de idade bem legal. E o Danilo, que inclusive falou essa semana, não sei se você viu, Guilherme, que talvez ele se aposente no final desse ano. Pode ser que Uhum. não, mas tipo, ele pensa que talvez sim. Tipo, que tá nos planos É, dele acabar, mas vai depender como ele vai se sentir com relação a isso. E que no final do ano passado se mostrou muito numa crescente também, né? E tipo,
muito firme. E eu acho que é bom citar que não só aqui na zaga, mas a mesma situação que a gente falou nos goleiros, e que eu acho que se repete um pouco nesse elenco, é um certo equilíbrio entre experiência e projeção, né? Que eu acho que é muito importante, né? Você ter caras experientes, vitoriosos, mas você ter caras mais novos, que vão te dar um longo prazo interessante também. Então, acho que em muitas posições a gente está buscando e está conseguindo esse equilíbrio. E é bom citar que os nossos reservas Vitão e Danilo, você está falando assim, tipo, de muitos elogios a eles, né? Muitas das qualidades deles. Eu acho que uma forma de colocar isso é que eles provavelmente seriam titulares na maioria dos times da Série A, né? Aqui do Brasileirão. Então, acho que é legal pensar que a nossa dupla de zaga reserva é desse nível, sabe? Mas o Léo Pereira e o Léo Ortiz são claramente melhores. Tudo bem. Eles são, tipo, nesse momento, os extra-classes da posição, vamos dizer assim. Pelo menos para nível do futebol brasileiro, no que a gente entende, né? E o Vitão e o Danilo, ainda assim, seriam titulares. Ainda assim, teriam posição em uma grande parte dos times da Série A, né? Então, acho que é interessante colocar isso em perspectiva, e ainda teria, né, como mais uma opção, o menino João Vitor, que a gente nem colocou ele como da base, assim, porque ele já vem frequentando o profissional desde o início da temporada passada, ele já tá com ele profissional, né? Então, eu acho que, apesar de ainda ser pouco experiente no profissional e tal, eu acho que dá para dizer que ele já faz parte do elenco dos profissionais, não mais uma opção da base que pode subir, né? Eu acho que é justo entender dessa forma. E que é um garoto com muito potencial, pelo que a gente pode perceber, né? Sim, e digo mais, Gui, eu acho que é o caso de a gente estar pensando numa questão de, tipo, eu acho que 5 zagueiros é o ideal pro elenco, né? Porque, tipo, é um reserva imediato e um cara que, se possível. Porque assim, né? É aquilo. Como a gente joga com 2 zagueiros, se você perde um jogador, normalmente eles têm lados, né? Normal, embora o Vitão ele possa jogar dos 2 lados e tal, eu acho que talvez seja o mais ambidestro, né? O cara mais capaz de jogar dos 2 lados atualmente no Flamengo. Se, por exemplo, acontece alguma coisa, Léo Pereira foi convocado. Não, Léo Ortiz que costuma ser mais colocado. Léo Ortiz foi convocado, aí vai o Danilo de titular e fica o Vitão ali como reserva. Se no meio de um jogo precisar botar um outro cara, quem tá no banco, sabe? Eu precisar fazer substituição, quem tá no banco? Não teria. Então o João Vitor tá ali como a quinta opção. É legal porque ele tá ali sempre no risco de jogar. E é importante que a gente tenha jogadores pro risco de jogar também. E seja um cara de uma projeção boa, né? Um cara que é bom com a bola no pé e tal, embora tenha tido seus erros, mas é um garoto jovem, né? Eu acho que essa expressão que você usou foi boa, o risco de jogar, que é justamente buscar um cara que esteja nesse meio termo, assim, entre o risco de jogar e o potencial de se desenvolver, né? Conseguir achar um cara que cumpra essa função. Eu acho que o João Vitor pode ser esse cara, assim, né? Ele com certeza talvez tem o fosse potencial. Nossa melhor opção pra isso, inclusive. Ele com certeza tem o potencial de se desenvolver. A questão do risco de jogar, talvez ele não esteja tão pronto ainda, porque ele claramente sentiu quando precisou jogar no ano passado. Mas eu acho que dá para desenvolver isso, sabe? Então, eu acho que pode ser um cara que pode cumprir essa função muito bem, né? Mas posso também fazer uma crítica aqui? Sim. Eu falei desde o início que, tipo, quando estava meio apertado de jogador, era tipo, bota o moleque pra jogar, porque vai acabar jogando em um momento decisivo da temporada e vai dar merda. O que Sim, aconteceu? não foi culpa dele. Eu tô falando desculpa, não, é um momento ruim e tal. O momento era ruim e ele entrou num momento pior. E foi ruim. E foi ruim pro Flamengo, foi ruim pra ele. Eu acho que não necessariamente foi culpa dele, mas é importante pontuar isso, né? Fazer essa colocação. Mas acho que a gente vê de laterais, cara, assim, prosseguindo. Na lateral direita a gente tem o Emerson Royal e o Varela. Ou melhor, o Varela e o Emerson Royal, porque o Varela é o titular. Na lateral esquerda a gente tem o Alexandre e o Ayrton Lucas. Né? O Alexandre claramente é o titular. E a gente não tem mais 3 caras na lateral esquerda, porque o Vinha foi uma das saídas, né, do elenco desse ano, assim como o Matheus Cunha, a gente citou, né, saiu, que era o reserva do nosso goleiro. O Vinha, que era um cara que a gente tinha muita esperança dele no Flamengo, né? Ele saiu a priori por empréstimo, né? Mas com obrigação de compra, se não me engano. Isso. Cara, eu vou ser sincero com você. Acho que foi um erro, talvez tá? talvez seja o grande erro, né? Da nossa... A princípio, né? Assim, pode ser que ele nunca mais jogue nada na carreira e tal, e a gente fale, pô, a leitura foi correta. Mas eu acho que o empréstimo sem obrigação de compra teria sido o ideal, sendo muito honesto. Sim. Deixa ele pegar ritmo, não tem mais o problema de revezamento dos 3 caras.
de repente o Alexandre aposenta no final do ano, você vai ter que buscar um cara para posição, então você já teria o Vinha, sabe? Eu ia falar o Vinha voltando de empréstimo, mas é uma escolha infeliz de palavras. Você já tem o Vinha voltando de empréstimo, né? Então, assim, eu acho que seria um grande acerto emprestar ele sem obrigação de compra. Mas eu acho que emprestar ele para querer vender, eu acho que, cara, sei lá, dava para aproveitar melhor o potencial dessa lateral esquerda. E assim, Mas só pra dizer uma isso... coisa. Ele é um cara que, tipo, ele é um... Ele tem, tipo... Calma aí. Ele tem a mesma idade do Ayrton Lucas, só que o Ayrton Lucas ele é mais velho. O Ayrton Lucas faz aniversário em junho, 29 no caso, e o Vinha faz 29 só em novembro. Então, assim, a gente abriu mão de um cara mais jovem, tem uma lesão séria, a gente sabe, mas que é mais talentoso, evidentemente. E, tipo, cara, eu acho que não só mais talentoso, mais completo, né? Eu acho que o Vinha claramente é um jogador mais completo que o Ayrton Lucas. Até porque, vamos falar a verdade, o Ayrton Lucas ele é uma bomba relógio em questão de erros, né? Uhum. Se a gente vai pensar em, tipo, falar sobre a questão de erro de erro e tal, acho que o Ayrton Lucas talvez seja o jogador nosso mais prone to, né? O nosso mais inclinado a fazer cometer erros defensivos importantes. Mas assim, por outro lado, não fazendo uma defesa necessariamente, mas analisando o que ficou, a gente vê claramente que a gente tem dois laterais que são muito bons, assim, que a gente dá para dizer que são os nossos titulares, mas que não são necessariamente tão ofensivos. E supostamente os seus reservas são opções mais ofensivas, né? Talvez até para funcionar como alas em um esquema com 3 zagueiros em algum momento, mas que tem deficiências defensivas muito claras, né? Tanto o Ayrton Lucas como o Emerson Royal. Né? Mas, cara, a priori, dá um pouco de medo, eu acho, que essas laterais, mas eu acho que estamos num ponto de ter duas opções para lateral e eu acho que tá ok, assim. Eu acho que os titulares são muito bons, eu acho que os reservas acho que ainda há espaço para melhora, vamos colocar assim. Não sei se você vai concordar comigo. Não, eu acho que é a melhor forma de colocar porque é o que tá tendo, né, cara? Assim, não parece que é um Flamengo disposto a fazer um investimento em outras peças no momento. O que eu acho perigoso, por justamente aquilo que a gente já conversou, né? A gente tá pensando no Flamengo que não é. Que tem laterais velhos, porque, assim, o Varela é um pouco mais novo do que o Alexandre, mas o Varela também já tá mais de 30 anos. Uhum. Varela e Alexandre são, em alguma medida, selecionáveis. Uhum. Então, assim, cara, eu acho que é uma parada meio bizarra, assim, no contexto do Flamengo, assim, com relação ao lateral. O Vinha também é selecionável, Tem 2 anos o Varela, só pra... Sim, só eu tava achando faz que era 33 agora. Faz 33 já, eu achei que ele tava com 31, acabou de fazer 32. Então, assim, ele faz em março. Complexo. 33. É complexo, tá ligado? O cenário dos laterais. E é por isso que eu fiz questão de destacar que a gente tá mais completo na nossa zaga e tal. Porque, tipo, eu acho que a gente tem mais buracos nas outras posições, sabe? Por algumas questões. Seja a lateral pela questão das idades, a questão histórica de lesão e tal. E, tipo, enfim, meio campo também tem outros problemas. Eu vou te jogar então uma pergunta assim. Eu acho que no geral a gente vai concluir que o elenco tá mais equilibrado do que no ano passado e que foi feito um bom trabalho de entender os buracos do elenco e buscar remendá-los, vamos dizer assim. Sim. Talvez as laterais sejam a única posição que, se a gente for olhar o início do ano passado e o início desse ano, a gente estava melhor no início do ano passado. Porque a gente tinha Alexandre Vinha e Ayrton Lucas na esquerda, e a gente tinha Wesley e Varela na direita. Né? Então me parece que talvez dê pra falar isso, né? Que é a única posição, ou é a principal posição em que a gente piorou, né? Do ano passado para cá, por perder uma opção na esquerda e por perder um lateral de alto nível na direita, né? Sim. Sim, eu acho assim, que é uma boa forma de colocar isso, na verdade. Porque, tipo, a gente vai pensar, tipo, a gente perdeu um Gerson, então acabou caindo pra cima. A gente tem um jeito de cair pra cima, tá ligado? A gente vai chegar lá. Sim, vamos chegar lá. Mas assim, só pra encerrar a parte dos laterais, eu acho que o Daniel Salles se mostrou nesse início de temporada um jogador da base que pode ter minutos ao longo do ano aí.
É óbvio que a gente está falando de uma posição em que já tem o titular e o reserva imediato, então não necessariamente é fácil você encontrar essa vaga, mas o Daniel Salles foi um jogador que teve algum destaque dentre as partidas que não foram boas do Sub-20 e que conseguiu e que participou do primeiro jogo do Flamengo no profissional, inclusive jogando de lateral esquerdo, porque o Alexandro e o Ayrton Lucas ainda não estavam disponíveis, né? E a opção foi ter o Daniel Salles na esquerda, e foi um bom jogo. Acho que vale citar isso também, do Daniel Salles. Eu acho que ele pode vir a ter minutos aí ao longo da temporada também. Gui. Mas, vamos pro meio campo então, Alex, pra nossa dupla de volantes ali? Gui. Oi? Tá me ouvindo? Tô. Essa utilização do Daniel Salles na lateral esquerda, mais uma vez faz o quê? Prova que eu tô certo. Ah, tá. Assim como eu estava certo com a utilização do João, eu estava certo com relação a isso também. Eu imaginei um argumento mais ou menos assim, mas tipo, já está jogando no River Plate, cara. Ele tava lá, ele jogar. Manter o Vinha por um ano pra ele jogar base. O Carioca contra o Vasco? Tipo, será que é esse o argumento que faz? Era melhor botar o Daniel Salles improvisado na esquerda, Guilherme? Não, mas assim, você manter o cara por um ano pra ele jogar um Carioca contra o Vasco, um jogo do Carioca contra o Vasco, sei lá, acho que tipo, você tá vendo um Ayrton Lucas que tá lesionado, aí um Alexandre sim, aí sim. E a gente sabe que o Alexandre aí pode sim. ser pouco. Então, perfeito. Aí são os outros argumentos que a gente já tinha feito. Eu acho que esse do Daniel Salles não agrega muito. Porque mas o que sustenta, fica muito o que sustenta são os argumentos anteriores. Mas entra na questão de início de temporada, tá ligado? Porque sei lá, não são outros jogadores aqui. Não tinha ninguém disponível, então tem que manter o Michael pra jogar no ataque no início da temporada, sabe? Tipo, eu acho que aí é o momento que o time tá desfalcado mesmo. Acho que pra mim não pesa tanto, sabe? Eu acho que as outras questões pesam mais. Não, mas olha só. Vamos lá. Se você fala assim, mantém o Vinha porque ele vai ser importante pro futuro, as pessoas vão falar assim, porra, mas isso é uma temporada pra frente. É porque as pessoas não conseguem pensar no longo prazo. Então aqui é um curto prazo pra galera poder ver. Tá ligado? Tipo... Entendi. Entendi, mas discordo. De graça, assim. E está errado. Mas vamos lá, vamos pro meio campo. A gente tem como dupla titular Pulgar e Jorginho. Embora existam muitas possibilidades aí, né, cara? A gente pode ter jogos em que exige um pouco mais de marcação ali, que eu acho que o Everton Araújo tem se mostrado esse cara. A gente já viu o Jorginho e Saúl jogando juntos. A gente já viu o De La Cruz sendo titular quando ele tá bem fisicamente, e também é uma opção boa. Eu não vou citar o Alan. A gente também sabe que o Paquetá pode jogar ali na volância. Então, assim, eu acho que a priori a nossa dupla titular é Pulgar e Jorginho, mas tem muitas possibilidades de variação ali, né? E aí os nossos reservas imediatos seriam Saúl e De La Cruz, se a gente fosse pensar, especialmente na posição de segundo volante. E se a gente for pensar em primeiro volante, a gente teria Everton Araújo e Alan. Óbvio que muitas vezes não fica tão claro, assim, dependendo do esquema do time, quem tá jogando de primeiro volante, quem tá jogando de segundo, mas pensando um pouco mais por característica, né? O De La Cruz e o Saúl seriam volantes mais criativos, né? Um pouco mais... Sim. Mais avanço, né? Avança um pouco mais, justamente. Embora a gente tenha citado que o Everton Araújo participou da criação, né, do gol contra o São Paulo, mas justamente porque ele estava jogando com o Pulgar e ele era o segundo volante naquele jogo. E eu até acho que ele poderia ter sido recuado e o Jorginho podia ter entrado na vaga do Pulgar, né? Enfim, já falamos desse jogo antes. Mas, cara, eu acho que para mim aqui é uma posição que a gente está muito bem servido também. Eu sei que você, como a maior parte da torcida, é muito crítica ao Alan, mas eu acho que para a posição de segundo reserva ali, ou se você for contar todos os jogadores, né, ali do meio, para ser nosso sexto volante, porque a gente tem Pulgar, Jorginho, De La Cruz, Saúl, Araújo, para mim o Alan seria o último da fila. Para ele ser o nosso sexto volante, eu acho que tá bom. Se a gente conseguir trazer um cara melhor e liberar um pouco a folha salarial, seria ótimo, seria perfeito. Mas eu não acho que para essa função seja ruim ter o Alan ali. Eu acho que ele algumas vezes cumpriu com esse papel bem. Mas eu entendo quem é crítico a ele também, não tô tirando a razão de ninguém, não. Você entende o Alan em que posição? Primeiro volante, segundo volante? Cara, eu entendo ele como opção de primeiro volante. Eu acho que pra segundo volante... Porque, tipo assim,
Pra ele jogar de segundo volante, eu acho que ele tá jogando com o Pulgar ou com o Everton Araújo. E eu acho que não são duplas que funcionam muito bem. Uhum. Tá bom. Mas seria. Mano, o Alan jogar seria só por questão do Saúl e o De La Cruz não conseguirem ter continuidade, sabe? Física. Porque Sim. se eles estiverem bem, a gente tem o Jorginho e o Pulgar como titulares, e ainda tem como, vamos dizer assim, opção extra, o Everton Araújo, o Alan praticamente não é pra jogar, sabe? Na minha Sim. visão. Então, E pra sei mim é lá, o caso do moleque da base aí. poderia ser. Liberar a folha salarial. Eu Cara, eu acho tava que pensando assim. Porque eu perguntei a posição dele, porque é questão do Pablo Lúcio. Só que o Pablo Lúcio ele é segundo Aham. volante. Então acho que não conta. Mas assim, cara, pra mim o Alan é papo de, tipo, se livra, porque eu acho que, tipo, ele não consegue ser útil. Eu não vejo ele conseguindo ser útil. Tipo, ele é útil no sentido de, tipo, o Flamengo não entrar com 11, com 10 jogadores. Mas, Uhum. tipo, efetivamente, assim, tipo, de produtividade, eu acho entrega muito pouco. E assim, e o meu grande problema com esse meio campo aqui, cara, só pra falar, os volantes, é o fato que no momento a gente não pode contar com dois deles. Beleza que o De La Cruz foi relacionado pro jogo de amanhã. Mas é aquela coisa, a gente não sabe se o Bípede vai estar. Cara, é No muito ruim Bípede. falar assim do cara. E Mas o assim, Saul tá voltando de lesão. Então, tipo, a gente no momento tá um pouco. No momento, mas assim, aqui realmente é aquela questão. Aqui eu acho que é muito mais contextual, sabe? Porque tipo, a gente tá pensando assim: sim. Pulgar tem 32, Jorginho tem 34, mas De La Cruz tem menos de 30, o Saul tem 30, o Arthur hoje é mais jovem e tal. Então aqui tá um pouquinho menos bizarro do que pensar num Alexandre que já tem 34 e um Ayrton Lucas que já tem 28 e, tipo, o Alexandre com um histórico de lesão muito grande. A gente tem o De La Cruz com um histórico de lesão muito grande, mas meio que acaba aí também, tá ligado? No meio campo. Então, tipo, é uma coisa meio, tipo, tá tudo meio velho, mas o histórico de lesão é mais favorável. Tá tudo meio velho. Acho que o Saul precisa se provar um pouco mais ainda, né? Eu, particularmente, acho o Pulgar pouco confiável. Eu já trouxe isso algumas vezes. É um cara que não me passa essa Fisicamente ou confiança toda. tecnicamente? Ou o quê? Fisicamente ou o quê? Tecnicamente, né? Acho que. Cara, tecnicamente fica a impressão, tipo, eu acho que o Pulgar toca mal. Não é isso, não. Eu acho que o Pulgar, ele é um cara que, tipo. Qualquer hora ele pode tomar um vermelho à toa, sabe? Eu não Aham. confio muito. A gente podia ter perdido a final da Libertadores por conta dele, sabe? Tipo assim, não aconteceu, mas era um cenário possível, tá ligado? Eu acho que o Pulgar, ele não me passa essa confiança tão grande, mas eu acho ele um bom jogador. Eu não acho ele um jogador ruim, sabe? Eu só acho que ele precisa ser um pouco mais equilibrado, assim, só isso, tipo, ao longo da temporada, para evitar. Mentalmente. Então você não confia nele mentalmente. Talvez sim. Acho que é a melhor forma de dizer. Eu acho Uhum. que é mais por isso. Ele toma uns amarelos desnecessários, aí acaba ficando suspenso. Ele ano passado a gente perdeu ele por acho que 2 meses, se não me engano, porque ele deu um chute, acho que no Harry Kane. Então, tipo, sabe? Eu acho Cara, que o Pulgar. essa frase é muito engraçada pra mim, tá ligado? Mas foi isso, Pulgar. mano. Tipo, não, porque ele chutou o Harry Kane, tá ligado? Tipo, É, caraca. e ele ficou 2 meses fora por isso. Ainda tomou amarelo. E jogou muito mal. Esse jogo contra o Bayern jogou muito mal. Eu acho que, inclusive, alguns jogos que a gente teve contra times europeus, o Pulgar não conseguiu ser um dos destaques, assim, se a gente for pegar o geral. Sei, o Arrascaeta também sofre nesse tipo de jogo. Mas eu acho que tem algumas questões com o Pulgar ali. Mas, cara, eu acho que são questões que são contornáveis, tá ligado? São questões que dá pra ele, enquanto bom jogador, lidar e melhorar nesses aspectos. Eu não acho que é tipo assim, tem que descartar o cara e não serve. E eu acho que, enfim, a princípio a gente tem essa dupla de volante que é muito boa. Eu acho que o Everton Araújo vai ser uma grande opção ao longo da temporada. Eu acho que o Saúl ainda precisa se provar mais e eu ainda tenho esperança com o De La Cruz. Porque eu concordo com você, o De La Cruz tem um histórico de lesão que é muito desfavorável. Mas eu ainda tenho Muito. esperança de que ele possa ter um preparo físico para essa temporada que permita ele ajudar mais o time. Uma possibilidade, né, já que você citou, seria mandar realmente o Alan embora, libera espaço na folha salarial. Eu acho que a gente poderia pensar em subir o Guilherme. O Guilherme tem uma característica mais ofensiva do que o Alan, mas ele jogava de 8 no sub-20, né? Assim como você falou do Pablo Lúcio e tal, mas o Guilherme é um pouco mais velho. Eu acho que talvez o Pablo Lúcio não esteja ainda pronto para o profissional
porque ele é muito novo. Ele acho que nem era pra ser do Sub-20 ainda, né? Acho que ele tá subindo pro Sub-20 esse ano, se eu não me engano, né? Ele tá nesse local de moleque que poderia jogar Sub-20 mais de 2 anos. Deixa eu confirmar aqui. Ele tá com 18, ele faz 19 esse ano. Então ele subiu pro Sub-20 ano passado. Então, assim, eu acho que talvez não fosse o caso dele ocupar essa vaga ainda, mas uma possibilidade seria o Guilherme. E, enfim, eu acho que são dois moleques com potencial que podem entrar, podem ter minutos ao longo do ano. Seria legal ver eles jogarem. Mas eu vejo, sim, bem completa essa nossa posição de volante. Muito por isso, cara. Acho que mesmo se você tirar o Alan, vamos dizer que você não conta com o Alan. Você tem 5 volantes ali para contar. Eu acho que nenhum deles tem exatamente as mesmas características. Eu acho que isso é interessante, porque quer dizer que você tem combinações diferentes possíveis, sabe? Como, por exemplo, tem caras aqui com quem o Jorginho seria o primeiro volante, e tem outros caras com quem o Jorginho é o segundo. Né? Isso já muda a dinâmica do jogo. Ter o Jorginho mais à frente ou o Jorginho mais recuado. E você tem o próprio Paquetá que pode fazer essa posição de segundo volante. Então, eu acho que é uma posição que, na minha visão, está muito bem servida, especialmente a nível técnico. Agora, a nível de disponibilidade física, é o que você falou. Tem algumas preocupações, né? Tem algumas. Eu acho que foi uma boa aí, né? parada que você falou agora. De fato, a nível técnico a gente tá bem. A nível de disponibilidade, que é uma questão relevante. Sim. Né? Enfim. Vamos seguir. Sim. Mais pra frente, cara, a gente pode falar do ataque como um todo, porque tá meio que essa baguncinha o nosso ataque aqui, sim, né? Uma baguncinha, a gente tem Arrascaeta, Paquetá. Não sei. Eu te apresento Mike Baguncinha. Isso. 15 anos. Tá ouvindo aí? Que isso? Tô quase surdo, inclusive. Foi uma forma, tá muito alto. Beleza. Vai. 15 anos. Que isso, moço? Sério mesmo? 15 anos. Onde que é? Qual polícia que é? SWAT, Los Angeles, Estados Unidos. O que você tá fazendo aqui, moço? Eles me afastaram, que eu fiz uma baguncinha dentro da Califórnia, mandei quase 1.000 bandidos pro caixão e atirei no meu ex-parceiro com 45 tiros no peito. Uma K-45. 45 tiros no peito. Puxei as duas, atirei nos dois. Nossa, aí foi. Não só isso, mas eu quase bati no coronel lá. Cheguei estressado na delegacia, ele entrou na minha frente. Ele te dá e tomou um peteco pra cara fora. Ia ser executado lá, filho. E olha a maluquice. Foi ele que me afastou. O caboclo que ia levar os tapão me afastou. E agora, que ia fazer agora 15 anos de carreira, ele mesmo que me promoveu a subtenente. O próprio caboclo que ia levar os tapão meu. Aí você tá afastado aí. O que você tá comandando? Quando você vai voltar lá, você vai comandar o quê? Fala pra ele. Agora, quando eu vou estar voltando agora, eu tenho que fazer prova lá na Embaixada Americana, que eu não posso fazer mais nos Estados Unidos, porque lá já terminou. Faço prova, treinamento na estante de tiro, e vou comandar um esquadrão com mais ou menos 1,5 milhão de viaturas aqui no Brasil. Mas aqui você tá ralando com o quê? Aqui é um supermercado, para não ficar parado. Porque se eu ficar parado, eu faço besteira. Eu trabalho nisso aqui. Mano. Tá ligado? Eu sei menos ainda, mano. Não, é tipo muito bom, porque tipo, pega e tipo... Ah, não, eu tô trabalhando no mercado, porque senão eu fico parado e faço besteira, tá ligado? Tipo, ele é besteira, trabalhando. Pois é. Mas enfim, mas, né? Você falou uma baguncinha nisso. Desculpa. Entendi. É aquele horário do podcast que nada faz sentido mais, né? A gente começa bem dizendo... Vamos voltar, Guilherme, vamos voltar, perdão. Mas assim, o ataque tá essa baguncinha aí, então, né? Como o Alex provou aí, demonstrou, com uma tese muito didática. Eu acho que é muito claro pra gente que Arrascaeta, Paquetá e Pedro são titulares nesse time. Sim. Mas tem outros caras que podem cumprir funções diferentes. Aqui na direita a gente botou Carrascal, Plata, Luiz Araújo. Na esquerda a gente botou Bruno Henrique, Cebolinha e Lino. Sendo que o Plata e o Bruno Henrique cumprem muito com a função de centroavante. O Carrascal pode jogar de meia centralizado, pode jogar também na esquerda, né? E o próprio Luiz Araújo também, às vezes, faz essa posição aqui no meio. Enfim, também já jogou pela esquerda. Então, cara, o ataque com muitas possibilidades também de encaixe, muito móvel ali, mas, sendo muito honesto, se a gente for pegar os caras que são titulares inquestionáveis,
nenhum deles tem um reserva à altura. Tudo bem, o Paquetá chegou para cobrir o buraco que existia no elenco, mas não existe um cara que você vai tirar o Paquetá e necessariamente vai cumprir com as mesmas funções, as mesmas características do Paquetá no mesmo nível, e o mesmo se dá para Arrascaeta e Pedro, né? Mas eu acho que, Sim. mesmo com esse porém, eu acho que é um ataque que está hoje muito completo, cara. Eu vejo claramente que, tipo, os caras da ponta esquerda, os caras da ponta direita, entre eles, tem características diferentes. Pra mim é muito claro que o Lino, o Cebolinha e o Bruno Henrique, cada um tem uma característica, e a mesma coisa entre o Carrascal, o Plato e o Araújo, né? Então eu vejo muitas possibilidades de variação no ataque, que é uma coisa que a gente sentia falta nos últimos anos, né? Sim. Eu só acho que o que acontece, Gui, nesse caminho, o Carrascal ele é o nosso único cara que oferece nos dois lados características diferentes. Porque, tipo assim, o Carrascal jogou muito pela esquerda também, né? E ele é o único nosso jogador que ele é um meia esquerda, Uhum. né? Assim como ele é um meia direita. O Paquetá vem como um meia direita, um segundo volante, um camisa 10, ele faz bastante coisa ali. Mas eu acho que tipo a característica de um meia pelo lado é uma que ainda também que tá faltando. Mas assim, cara, Uhum. é aquilo, eu acho que tipo, quando a gente fica pensando nesse tipo de contratação é meio difícil, né? Porque tipo, o Carrascal pra mim virou o cara que ele realmente virou reserva, né? Porque tipo, a menos que Sim, ele vire o meia esquerda e o Felipe jogue sem pontas, que tipo, eu não teria problema nenhum que com, seria lindo, né? mas eu não vejo ele fazendo. Ele vira reserva, que ele não vai ser titular na meia direita no lugar da Paquetá, e nem vai ser 10 no lugar da Rascaeta. Então, assim, Uhum. é isso. Acho que você também já cobriu todas as questões assim do elenco, cara. E acho que acaba valendo o ponto de pontuar a chegada do Paquetá. Vamos geral assim, Oh, fazer um comentário geral sobre isso, né? e só explicando por que o Paquetá está centralizado aqui, é justamente porque o Paquetá ele pode jogar praticamente qualquer função aqui no ataque, né? Ele é um cara muito Até versátil. de falso 9 ele jogou. É importante Sim, lembrar que ele fez isso. E foi muito bem. Na época ele era mais útil do que quem era o titular. Por isso então, jogou tanto. a princípio, o Paquetá seria o titular aqui na direita, se a gente for pensar no esquema que existe hoje. Mas a gente Sim. decidiu deixar ele centralizado porque a gente entende que ele é titular. Onde ele vai jogar, pode variar. Mas ele é, assim como o Arrascaeta, né? Acho Ele se que torna melhor do que o Rascaeta nesse elenco. então assim. E eu acho que vale citar só pra antes a gente seguir então, Alex. E aí depois eu já acho que já vou até fechar esse campinho. Ainda tem as possibilidades do Douglas Telles, do Joshua e do Olacian, que teve um entrave com o Bragantino agora, ia sair, mas ainda não saiu. Então ainda está no elenco, né? E podem ser ainda possibilidades de entrar ao longo do ano. Acho que desses, eu vejo muito potencial no Douglas Telles, pelo menos mostrou ter estrela nos jogos em que teve no profissional, jogou bem. Eu gosto do Olacian, mas eu acho que uma venda poderia ser um bom caminho. E o Joshua talvez seja quem menos tem espaço dos três. Não sei se você vai concordar comigo nessa análise. Desculpa, cara, eu não consegui ouvir quem você falou. O Joshua talvez seja quem menos tem espaço dos três. Sim, com certeza. Não, disparado. Tipo, o Alacian vinha entrando. O Douglas Telles foi titular, né, inclusive, ano passado mesmo, tá ligado? Tipo, o Josh, eu acho que ele é um caso meio, tipo... Ele tá ali porque ele é um cara que entrou em alguns momentos e teve uma importância, mas, tipo... Ele chegou a fazer Muito gol num jogo de Copa do Brasil, acho que contra o Botafogo da Paraíba. Só não sei se foi ano passado ou ano retrasado. Sim, mas acho que ainda um degrau abaixo do Telles, Sim, né? sim. Eu veria o Telles mais como esse cara de potencial e de estrela, né, que demonstrou, mas ainda muito jovem. E o Ian como um cara que eu gosto dele, mas eu entenderia que uma venda não seria ruim também. E já o Sim. Joshua com menos espaço. Eu leria assim. Eu só acho que é importante pontuar que a gente tem um problema muito sério, no meu entendimento, Gui. Da forma como o Flamengo tá conduzindo alguns moleques da base, cara. Tipo, Sim. não acho que só o Flamengo, acho que os próprios atletas do Flamengo da base, eles acham que talvez eles chegam com muita. Achando que tá tudo muito dado pelo destaque que eles tinham em alguma medida em alguns momentos da base e tal. E aí, tipo, eles se perdem um pouco, sabe? Eu acho que é uma coisa que não é só culpa deles, mas também passa por eles, tá ligado? E, obviamente, também passa pela comissão técnica, pela diretoria e tudo mais, sabe? Que acho que a gente pode dizer, tipo, Matheus Gonçalves, Lohan, Wallacian, tipo, todos eles, em alguma medida, tiveram um problema de desenvolvimento, né? E E eu tem assim,
A minha esperança é que muito dessa reformulação da base foque nisso, né? Na transição base profissional, que vem sendo muito problemática nos últimos anos. Né? Eu acho que a gente acho que essa mudança que a gente falou no início do episódio acaba sendo algo que a gente pode tentar entender melhor como é que vai se dar. Porque todo esse processo precisa ser reformulado de fato. Isso é uma coisa que a gente nunca questionou, né, inclusive. Mas, cara, acho que a gente pode seguir então para, como você falou, para comentar um pouquinho sobre a chegada do Paquetá e poder seguir a nossa pauta, né? Sim. Então, eu acho que, tipo, o Paquetá, eu acho que ele não cabe muito falar do ponto de vista técnico, porque acho que todo mundo que tá aqui é 2h05, sabe o perfil técnico do Paquetá e a importância técnica dele. Tanto que é por isso que é inquestionável que ele vai ser titular, que ele vai entrar em algum lugar. Em algum lugar ele vai entrar. Tipo, é impossível o Lucas Paquetá não ser titular do Flamengo, porque é hierarquia técnica. Ponto. Mas o que acho que cabe falar, principalmente, cara, é a importância do Flamengo do simbólico, né? O simbólico do Flamengo como instituição trazendo um cria. A importância do Paquetá, do interesse do Paquetá em voltar para o Flamengo também, que viabilizou. Porque aquilo, o Paquetá vem, a gente pagando um valor alto, que é uma outra ponto de vista para poder falar do Flamengo daqui a pouco, mas o valor acaba sendo viável porque o Paquetá queria vir. Porque se o Paquetá não fizesse tanta força para vir, não tivesse tão interessado em vir, 42 milhões não tiraria ele de lá. Sabe? Não tiraria ele de lá. Então, assim, importante de falar, tipo, que é a volta de um cara que já é um ídolo pelo vínculo que tem com a torcida e vem para se tornar mais ídolo por conquista de títulos. Porque aquilo, é um cara que tem... Inclusive, amanhã vai fazer o gol do título, né? Se Deus quiser. Estrear com o gol do título? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas também podia estrear no Maracanã com gol, né? Também. A gente não falou muito disso. Dois jogos, 2 gols? Eu acho que é isso. Mas, assim, é um cara que tem um simbolismo bizarro só pela identificação e pela importância histórica, né, de conexão. E tem a questão do Flamengo quebrando recorde, né? O Flamengo fazendo algo que nunca foi visto no futebol brasileiro, sabe? Tipo, o valor que representa essa contratação em valores. Não tô falando, tipo, ele é tão bom quanto o Tevez quando veio pro Corinthians. Ele é tão bom quanto o Romário que veio pro Flamengo em 95. Não é isso. Mas em valores, moeda, dinheiro, é a maior contratação. E isso é bizarro, tá ligado? O Flamengo se acostumou a vender jogadores por voos vendas 40 milhões. O Flamengo pagou quase um Vinícius Júnior. Claro que a moeda estava diferente, né? Se você for equivaler, não vai estar igual. Mas, pô, é quase o valor que se vendeu o Vinícius Júnior. Né? Eu acho que a gente pode ter vários debates em relação ao valor inflacionado, etc. Mas eu acho que, cara, no que você falou, é uma contratação que ela é, acima de tudo, simbólica, né? E que eu acho que vai dar muito resultado esportivo. Isso é muito importante também. Eu acho que a gente pode pegar essa contratação do Paquetá para fazer uma análise breve assim, sobre essa janela do Flamengo de início de ano, como foi até agora, e que talvez ainda tenha alguém para chegar, alguém para sair, mas eu acho que o grosso da janela já foi. Nós tivemos 2 contratações pontuais para o elenco, que foram o Angel e o Vitão, que eu acho que foram acertadas, e uma oportunidade de mercado, porque no fim das contas dá pra gente colocar assim a contratação do Paquetá. Com todo o peso simbólico, etc. É o que você falou, se o Paquetá não quisesse vir pra cá, se não tivesse feito força para vir pra cá, a gente não ia conseguir essa contratação nesse momento. Sim. O fato é que ele queria vir pra cá, o Flamengo aproveitou essa oportunidade. Óbvio, cavou essa oportunidade em algum grau, óbvio que teve um convencimento, um diálogo com o Paquetá, né, para fazer ele ficar tão convencido de que ele viria para cá. Mas foi uma oportunidade, o Flamengo aproveitou. E eu acho que nisso, assim, nas chegadas, foi muito boa essa janela. E nas saídas, cara, a gente tem até a lista aqui separada. A gente saiu entre a temporada passada e essa, né? A gente tem a saída do Matheus Cunha. Que era nosso goleiro reserva. Tinha potencial?
mas quis sair e tal, então acho que foi uma troca que a gente agora tem o Andrew, que eu acho que acabou sendo positiva a troca no final. A gente tem a saída do Pablo e do Clayton, um zagueiro totalmente afastado do elenco já há quase um ano, né? E o outro que não era uma das principais opções também, né? Um garoto que veio da base, mas já não era uma das principais opções. Tem a saída do Vinha, que talvez seja o grande ponto negativo dessa janela, acho que a gente pode pensar assim. A saída do Vitor Hugo, que estava emprestado para o Santos e foi vendido para o Atlético Mineiro, se não me engano. A saída do Juninho, rescisão de contrato com o Michael, e a saída do Carlinhos, cara, que também estava emprestado, mas saiu de vez agora. Ainda, né, teve a possibilidade de saída ainda do Alan e do Wallacian, mas que nesse momento ainda estão no elenco. Mas, cara, eu acho que dá pra dizer que foi uma janela muito boa também nas saídas, né? A gente. Alguns jogadores que faz tempo que a gente já entendia que tinham que sair e abriu espaço para chegarem outros jogadores. E, no geral, cara, eu acho que dá pra dizer que tem um elenco muito equilibrado nesse momento. E que, pra mim, o grande buraco no elenco hoje é a posição de 9. Porque pra mim é um fato que o Pedro ainda não voltou ao nível que o Pedro tinha antes da lesão. Ele teve jogos bons, teve, mas ele ainda não foi o Pedro que ele era antes. E ele não conseguiu cumprir o papel de ser um cara que decide, né? E que a gente esperava muito que ele fosse, que ele pudesse cumprir com esse papel depois que o Gabigol saiu. Então acho que assim, são coisas que o Pedro, por mais que seja um ótimo 9, ele ainda tá devendo nesse recorte, né? E que eu espero que ele possa crescer, mas eu acho que se ele tivesse uma sombra, um cara que pode jogar junto com ele, mas que pode tomar a vaga dele, eu acho que o próprio Pedro cresceria, né? Então acho que, pra mim, esse é o buraco que existe hoje no elenco. De resto, eu acho que poderia melhorar, mas eu acho que a gente tem um elenco que já é muito bom em todas as posições, assim. Eu enxergo dessa maneira, por exemplo, pelo menos. Cara, assim, eu falei enquanto você tava falando que, tipo, na minha opinião, as nossas saídas são melhores do que as nossas chegadas. Não que sejam chegadas ruins, muito pelo contrário. Mas é que simplesmente, tipo, eu acho que tirando o Vinha, tipo, todos os caras são caras que a gente realmente precisava que fossem embora, ou no caso do Cunha, que saiu, né? Saiu porque o contrato acabou e tal, mas, enfim, não tinha muito o que fazer. Então, assim, realmente, saindo o Michael recentemente, foi uma ótima saída, inclusive. Mas a necessidade de ter que rescindir o contrato dele para não conseguir negociar ele diz muito sobre o contrato ruim que foi feito com ele inicialmente, né? Acho que isso é importante de destacar. Mas, cara, eu acho que a gente está pensando numa janela muito boa de saída que realmente poderia se complementar com a saída de um Alan e talvez de um Cebolinha para poder ainda lucrar com uma saída dele ainda, né? Para ele não sair de graça e a gente também não ser obrigado a renovar o contrato dele para um cara que, tipo, não merece uma renovação de contrato. Então, assim, eu acho que a gente está falando realmente de um contexto que, tipo, foi um mercado muito bom, e que torna o elenco do Flamengo muito mais forte, porque tipo, a gente também tira o peso de, tipo, certos jogadores precisam ter alguma minutagem porque não sei o que lá. Por conta de necessidade, né? Por ter um elenco tão grande quanto a gente tinha antes, porque é isso, né? A gente teve muito mais saída do que entrada, né? A gente tem que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saídas para 3 entradas. Então a gente teve um déficit, entre aspas, de 5 jogadores. Então a gente torna um elenco mais enxuto, mas preservando qualidade, né? Então, cara, eu acho que é uma ótima janela de trabalho nesse aspecto e eu adoraria ver um camisa 9 chegando também. Mas se não chegar, acho que isso é muito o que a gente criticou ano passado, né? Que existiam posições em que havia falta de jogadores, existiam posições em que havia excesso de jogadores. E se a gente for fazer o somatório das últimas 3 janelas, né? Que são as janelas dessa gestão, enfim, do Boto e tal, embora a gente tenha feito críticas a essa gestão e ao próprio trabalho do Boto, inclusive no episódio de conclusão da temporada passada, né? Me parece claro que houve uma melhora no elenco, se você pegar o conjunto das janelas. A gente trouxe jogadores de qualidade, de experiência, de nome. A gente trouxe jogadores com identificação, que foram oportunidade de mercado, que é o caso do Paquetá. A gente conseguiu boas vendas em alguns casos. E a gente conseguiu enxugar o elenco em outros casos, em posições em que tinham jogadores de excesso, inclusive trazendo mais variedade com menos jogadores, né? Porque se a gente for pensar em ter um Carrascal como opção nas duas pontas, é mais interessante ter o Carrascal do que ter
o Cebolinha e o Michael, né? Então, que trazem a mesma característica ali. Então, eu acho que, de fato, vem se construindo muito bem esse elenco nesse momento, né? E, cara, vamos então para nossa tier list do Brasileirão. E como o episódio já tá ficando um pouco mais longo, eu sugeri a gente só fazer depois a nossa Taça David pro próximo episódio e a gente traz a agenda do mês no episódio seguinte. E traz as nossas mudanças da Taça David também. Então, vou transmitir aqui a tela pra gente fazer. E já ir explicando também um pouco as tiers que a gente botou, né? A gente colocou aqui a tier de favoritos ao título, que a ideia é colocar 2 times de G4, né? Completam G4 / brigam pelo título. Que a gente colocou 2 times também. Brigam por G5. A gente colocou mais 4 times, né? Porque aquela última vaga da Libertadores costuma ser bem disputada. E lembrando que não é mais G6, agora é G5. O vice da Copa do Brasil vai passar a ter uma vaga na pré-Libertadores. Depois, brigam por Sul-Americana / primeira página, né? Que são ali os times que brigariam para ficar até a 10ª posição. São mais 4, até aqui somando 12 times. Depois brigam para cair, né? Que são os times que vão tentar cair, mas talvez não vão conseguir. 4 vagas. Z4 brigam pela lanterna e favoritos à lanterna, né? 2 vagas em cada, fechando aí os 20 times. Então, a gente pode ir fazendo um zoom outzinho, tá ligado? Tá com muito zoom aí? Só porque aí não dá pra ver os times lá embaixo direitinho. Pronto, acho que tá melhor. Tá. Assim dá pra ver todos os times, inclusive. Tá, acho que assim ficou bom. Tá, eu acho que a gente podia... Cara, quer ir fazendo por consenso? A gente vai na ordem ou cada um vai dando um voto? Putz. Tá, cada um dá um voto. Tá, mas eu sugiro da gente ir na ordem só pra não ficar tipo tão... esses são os que sobraram, cara, sabe? Acho que não, cada um dá um voto não, a gente precisa entrar no consenso, sabe por quê? Porque se a gente der cada um voto, eram duas listas, tá ligado? Tá, então vamos na ordem. Flamengo, favorito ao título, né? Acho que... Aliás, favorito ao título, acho que não tem como escapar. Não sei se você vai concordar comigo. Sim. São Flamengo e Palmeiras, não tem jeito. Tá. Sim. Aí vamos lá. Atlético Mineiro, acho que a gente pode ir fazendo na ordem. Atlético Mineiro, onde você acha que se encaixa aqui? Cara, eu acho que talvez... Cara, ou brigam pra cair ou brigam por Sula. Eu acho que no momento brigam por Sula. Tá. Daqui a pouco a gente conversa se muda. Acho justo. Tá, Botafogo. Cara, eu vou ser sincero. Pra mim, tá na zona verde aqui. Não sei o que você acha. Cara, todo noticiário do Botafogo, tipo, eles entraram, ganharam e tal, mas todo noticiário do Botafogo é meio bizarro, tá ligado? Então eu fico nessa dúvida. A goleada que eles fizeram é uma coisa sobre o Botafogo, sobre o Cruzeiro, sobre os dois? Eu tô sentindo que é mais sobre o Cruzeiro, tá ligado? Tá, eu vou te dar a minha visão aqui. Vou começar a concordar. O Botafogo, durante praticamente o ano passado inteiro, foi o nosso 6º colocado no campeonato, se não me engano. A gente teve ali ao longo do campeonato Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Bahia, Botafogo. Foi muito fixo, assim. E o Botafogo ano passado foi bem ruim, extracão. Já foi um desmonte, demorou para procurar um técnico e tal, e se manteve. O noticiário do Botafogo é ruim, eu concordo, mas ano passado também era ruim. E o Botafogo foi superior aos outros times. Que não foi baixo de tabela, se eu quero dizer, né? Então, eu ainda vejo que mesmo com esse noticiário ruim, eu acredito, eu posso estar errado, mas que o Botafogo ainda consiga brigar ali pelo menos por um G5. Talvez G4, não, mas cara, nesse momento eles são líderes do Campeonato Brasileiro, melhor ataque, melhor defesa, melhor saldo e início de trabalho, sabe? O ano passado eles começaram a ter um início de trabalho e parece que, mesmo com o extracampo ruim, esse início de trabalho está sendo bom. Então acho que é algo a gente pesar. Mas fala o seu ponto. Vou te argumentar, porque assim, esse extracampo tem que ser considerado numa medida como ele afeta o campo. Atualmente, atraso de salário e tal, essas paradas que dão pior. Mas tem uma questão. Eles perderam jogadores. Sim. Inclusive um cara muito importante para eles, o Marlon Freitas. Sim. E assim, eles não conseguem botar... transfer ban, escolher jogadores. Eles estão no transfer ban. Assim, papo que eu tava vendo o Jorge Igor falando,
Eles tiveram que botar moleque da base pra poder montar banco, tá ligado? Porque, tipo, eles não estão com elenco com condição de... Porque eles contrataram 3 caras que eles não podem botar no... Que eles não conseguem escrever. Então, tipo assim... Cara, eles não negociaram agora o Danilo e o Montoro, mas tava com um papo muito sério de que daqui a pouco ia sair. Aí, beleza, vamos segurar a onda um pouquinho, porque, tipo, a Justiça do Rio não tá deixando o Textor negociar jogadores. Mas, tipo, Danilo e Montoro saindo... Daqui a pouco, se essa parada cai, mano, o Botafogo vai mal, tá ligado? Eu não consigo dizer que, tipo, porque eles ficaram em 6º lugar no ano passado, brigaram ali, eles conseguem se manter. Pra mim, é brigar pela Sula ou brigar para cair, tá ligado? Eles estão ali. Vamos fechar então em brigar por Sula. Eu acho difícil imaginar 8 times que vão melhor que o Botafogo nesse Brasileirão, sendo muito honesto. Eu acho que a gente pode subir eles caso a gente perceba que tá ruim. Mas eu acho que é justa essa leitura que você está fazendo, que assim, a médio prazo vai piorar a situação. Eu acho que é uma leitura justa. Tende a. Tá, São Paulo. Cara, brigam para cair, mas não conseguem? Acho que é uma posição legal pro São Paulo. Eu acho que brigam para cair faz sentido. Brigam para cair, né? Talvez não consigam, mas vão tentar. Estão lá na briga. Beleza. Corinthians. Cara, o Corinthians pra mim tá nesse mesmo lugar. Assim, tipo, pra mim, o Corinthians tá ali meio que no briga pra cair, que eles também estão meio ruim de grana e tal. O que você acha? Você ia botar outra coisa, dá o papo. Eu tô pensando, porque, assim, o meu argumento seria, é o Dorival, né? Eu acho que tem poucos técnicos, tipo assim, pode não ser meu técnico preferido, mas eu acho que ele tá entre os melhores do Brasileirão, acho que é justo dizer isso. Tá, mas o trabalho não é bom. Mas ele ganhou uma Copa do Brasil ano passado. Tudo bem, Copa é Copa, eu sei, o Dorival com a Copa do Brasil é diferente. Mas, sei lá, cara, eu acho que é um time... Tava. Não, mas, mano, ele chegou até a final, né? Não foi só o jogo da final, ele eliminou o Cruzeiro, pô, foi um dos melhores times. Não, tudo bem, mas contra quem ele tava na final, Guilherme? Fala pra mim, Guilherme. Sei. Contra um time que foi vice, né? Qual que é o nome do time? Fala. Tá bom, mano. Ele jogou a final contra o Vasco. Isso dá um potencial grande de título, porque o Vasco tende a ser vice, eu sei. Mas eu acho que o Corinthians é um dos times que tem um trabalho que vem desde a temporada passada, né? Sim. E que conseguiu ter alguma conquista dentro disso. São poucos os times que podem dizer isso. Aliás, a nível de nacional e internacional, o Corinthians é o único outro time que ganhou título ano passado. Sim. Além da gente. Então, Justo. sei lá. Ao mesmo tempo, por que me deixou em dúvida? Eu ia argumentar isso e botar um pouco mais pra cima. O que me deixou em dúvida? Tá tendo esse papo de que talvez o Memphis saia, porque o Corinthians tá com um monte de pagamento atrasado dele, uns papos assim. Cara, se o Memphis sair, eu não sei o quanto esse time se sustenta sem ele. Sabe? Duas coisas. A primeira é mais vantajoso pro Corinthians ser vice, financeiramente falando, ser vice do que ser campeão, porque se ele for campeão, o que ele tem que pagar do valor do premiação pro Memphis deixa eles com menos dinheiro do que se eles forem vice, tá? E é só pra dizer uma coisa, cara, tecnicamente o Corinthians tem 3 caras só, pra mim. Memphis, Yuri Alberto, que é uma gangorra, e Bidon. Fora isso, eles não tem... Cara, eu não vejo eles tendo talento, tá ligado? Eles têm um carro, sei lá. Mas o Garro também não tá jogando, mano. Um goleiro razoável. Goleiro razoável é aquelas, né, Guilherme? Já começou a dar uma caída, né? Não, tô dizendo que é ótimo, mas sei lá, mano, eu acho que... Sei lá, eu acho que dá pra deixar aí por enquanto. Vai, vamos lá. Curitiba. Se o Garro jogar, pô, eu acho que isso muda o patamar do time, mas ele não tava jogando, não sei se ele já voltou. Mas estão pensando a longo prazo, né? O Brasileirão todo. Acredito que o Garro, algum jogo do Brasileirão consiga jogar. Assim, nesse caso, eu vou ser sincero, pra mim eu até subiria ele pra um briga por Sula. Então, mas a questão pra mim é, eu acho que o Corinthians seria mais acima. Mas, se o Memphis sair, eu não sei. Porque seria uma perda muito grande, entendeu? Mas eu acho que dá pra gente deixar por aqui, ali, por enquanto. E a gente vai. Mas assim, eu vou te falar uma parada. Subir. Eu tô achando que a gente vai precisar ter que subir gente. Porque, tipo, tem uma galera vindo aí que vai ser meio complicado de justificar. Mas vamos lá. Eu sei. Eu também acho que dá pra ser mais generoso. É porque é isso, mano. O Brasileirão tem muito time
que dizem assim, né? O Brasileirão é o único campeonato que você tem 7 ou 8 candidatos ao título. Mas ao mesmo tempo, o Brasileirão tem muito time ruim. Não, eles falavam antes, né? Eles falavam. Tem 12, 13 grandes, né? São com o Bahia 13. São 13 grandes, são 13 correntes ao título. Porra nenhuma. Vamos lá. Curitiba, cara. Acho que certamente tá nessa zona aqui, né? C4. Briga pela lanterna. Porque eu sei muito bem quem vão ser os meus favoritos na lanterna, então... Tá, eu acho justo. Não vou nem argumentar muito, não. Cruzeiro. Acho que eu... Cara, por essa derrota e por estar com o Tite, acho que eu ficaria nessa zona aqui, mas dá pra dar uma moral deixar no brigam por G5. Eu acho que brigam por título... Eu acho que o Cruzeiro tem elenco pra brigar pelo título. Mas se mantiver o Tite, eu não acho que briga, não. Não, ele vai, pra mim, o Cruzeiro vai brigar pelo título porque em algum momento ele demitiu o Tite. Tá, beleza. Vamos deixar. Tem elenco pra isso. Sim. Bahia, cara. Brigam por G5? Então, ou completam G4? Eu tô na dúvida, na real, sobre quem que eu acho que eu boto ali no G4, tá ligado? Eu acho que eu botaria... Eu tô na dúvida entre o Fluminense e o Bahia, cara. O que você me diz? Eu também. Cara, acho que... Camisa pesa, né, mano? Acho que eu veria o Fluminense um pouco à frente. Mas assim, eu vou te falar, é que eu acho que talvez o grande ponto do Bahia é que pelo menos o Bahia tem um cara muito diferente. O Fluminense tem algum cara muito diferente? Assim, do nível do Everton Ribeiro, não, né? Mas assim, tem o Ganso ainda tentando se aposentar. Não, eu acho que, cara, eu posso estar sendo clubista, mas eu acho que então eu botaria o Bahia no G4 e o Fluminense entra no briga por G5. Porque, sabe o que me pega? Eu acho que aqui ninguém mais briga pelo título, mas essa categoria é G4 ou brigam pelo título, né? Se eu fosse dizer, o Bahia me parece um time que tem sido mais constante que o Fluminense, mas ele é constante com um teto um pouco mais baixo. O Fluminense, ele é um time mais inconstante, mas o teto um pouco mais alto. Então acho que, se fosse dizer assim, um dos dois que pode vir a brigar pelo título, provavelmente o Fluminense. Mas que é mais provável que termine no G4, provavelmente o Bahia, entendeu? Lembrando que, ano passado, o Fluminense terminou à frente do Bahia, mas o Bahia passou a maior parte do campeonato à frente do Fluminense. Mas eu acho que são times que estão muito próximos assim, um do outro. Mas a gente pode ir com o Bahia à frente pela constância? Eu acho que o Everton Ribeiro, tem o Rogério Ceni, eu acho que eu confio mais no trabalho do Ceni do que no do Zubeldia. Do Zubeldia. Bom lembrar que o Zubeldia fez um trabalho bem ruim no São Paulo, começou ok e piorou, então, tipo, eu acho que ainda pode dar uma regredida. Enfim. Chapecoense, cara, acho que tá daqui do Corinthians pra baixo. Pra mim, a Chape tá no favorito lanterna. Sabe que a Chape é vice-líder do campeonato, né? É muito bom esses comentários de início de campeonato. Mas enfim. Eu vou concordar. Depois de qualquer coisa a gente muda ali, mas eu acho que a título de agilidade, eu acho que dá pra concordar. Acho que o Vasco briga pra cair, né? Acho que dá pra dizer, vai tentar. Isso, perfeito. Grêmio briga pra cair também, né, mano? Acho difícil não. Bem. Remo, favorito à lanterna, cara. Acho que não tem como. Exato. É isso. A quantidade de viagens, a logística é muito desfavorável pro Remo, para além de qualquer outra coisa, sabe? Eu acho que é uma posição muito desfavorável. É muito ingrato jogar o Brasileirão Série A sendo um time do norte do país. Sim. Assim, acho que é um ponto que tem que ser pesado. Vitória... As viagens menos piores são contra times do Nordeste. Tipo, é um ano que tem menos 2 times do Nordeste, tá ligado? Sim. Vitória, acho que tranquilamente ali brigam pela lanterna. Sim. Então definimos nosso Z4 aí, né? Que seria Curitiba, Vitória, Chapecoense e Remo. Sim. Cara, Atlético Paranaense eu acho que estaria no brigam por cair. Por isso que talvez eu ia de subir então, São Paulo e Corinthians. Então. Porque assim, você acha que o Atlético Paranaense tá acima de São Paulo e Corinthians? Não. Não, vamos na ordem, Guilherme. Você tá fugindo da ordem, cara. Não, eu vi do lado contrário, desculpa. Foi mal. Eu não sei porquê eu fui lá da direita pra esquerda, tá ligado? Mirassol, então. Eu acho que brigam por G5 ou brigam por Sula? Brigam por G5, Beleza. No atual momento, acho que acaba sendo isso. Tá. Porque assim, eu te falei, mano, tem muito time ruim. Então, assim, acho que tem muita gente que vai querer cair e os outros vão acabar subindo na tabela por conta disso, né? Mas eu acho que não é intencional.
vamos dizer assim... É culposo, né? É classificação culposa. Quando não é a intenção de classificar. Podemos até mudar aqui. Sula, primeira página culposa. G5 culposo. Brigam pra cá. Não, brigam pra cá e tá certo. Acho que G4... Não, aí é permanência culposa. Tem que botar um barra permanência culposa. Boa, permanência culposa. Pra galera entender um pouco mais qual é a vibe do Brasileirão. Não, é muita gente querendo o acesso pra Série B. É o maior campeonato do mundo, né? Eu acho que faltou tem que culposo. É. Permanência culposa. Eita, peraí, que desculpa, matou. Tá. Não, muita gente querendo acesso à Série B. É o maior campeonato do mundo, então acaba acontecendo isso. Nem todos vão conseguir. Mano, por exemplo, os 4 que sobraram, pra mim os 4 vão tentar, tá ligado? Mas nem todo mundo pode. Eu acho que talvez o Bragantino seja desses, o que talvez seja o último que ainda é primeira página culposa, tá ligado? Tá. Ó, eu acho que dá pra subir o Botafogo. Sim, acaba que por isso. Subir o Corinthians. Tá, peraí. A gente pode debater entre subir o Bragantino e subir o Atlético Mineiro. Não, ou até subir o Corinthians. Cara, acho que tá bem pau a pau aqui. Não, mas é que eu acho que, tipo assim, eles estão em caos, mas, pô, eles estão menos enrolados de grana, acho que no momento, do que um Corinthians da vida. E eles têm um técnico que, tipo, tá formando o elenco deles. E, assim, o São Paulo, com todas as questões que eu tenho com ele e tal, se ele pode montar o time à vontade dele, eu acho que ele consegue entregar mais. Cara... Tu acha que não? Eu acho que eu subiria o Corinthians e não o Galo, mas beleza. Acho que dá pra subir o São Paulo. Não, São Paulo... E aí, só tem... Vamos voltar ao São Paulo aqui. Tem mais 2 vagas pela permanência culposa. Que é mais... dúvida. O Hulk ainda tá no Atlético, não tá? Tá. Ainda não saiu. Não sei Quem a gente vai falar como hierarquia técnica maior? Hulk ou Memphis? Cara, os dois tiveram especulação de sair nessa janela também, né? Cara, é muito pau a pau aqui, vou te dizer. É muito pau a pau. Cara, vamos deixar o Galo. Vamos fazer o seguinte. Vamos partir pra brincadeira. O Gabigol vai pegar um G5 culposo. Gabigol vai ser o artilheiro do campeonato, infelizmente. Beleza, decidimos. Bota ele lá atrás, pô. Desculpa, o Santos tem que ficar atrás do Botafogo. É que ele vai fechar o G5, entendeu? É que é Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia e Gabigol. Acabou. Não. Tá bom. Acabou. Acho que o Santos brincando. Neymar e Santos. Neymar e Gabigol brincando, alimentados por Vitor. Já era. Perfeito. Não, ali o Galo... Não, Vitor foi pro Atlético Mineiro. Viajei. Foi. Ali Corinthians e Galo acho muito pau a pau, mano. Não, acho... Assim, se for sério, acho que o Galo talvez esteja um pouco à frente ali. Mas... Então vamos fazer sério, Guilherme. Vamos fazer sério, porque depois a gente toma chapisco porque a gente... acho que não tá querendo Gabigol. Cima, tá ligado? Vamos lá. Mas, cara, acho que daqui o Inter vai tentar forte o acesso pra Série B. Até pra acompanhar o Grêmio. Eu acho que sempre dá mais emoção ter o Grêmio e o Inter brigando. Eu acho que dá uma emoção a mais ali no final. E, cara, desses aqui, cara, dá seu voto. Quem é pior aí? São Paulo, cara, eu vou te falar. Atlético Paranaense ou Santos? Nem da Série B, tipo, nem conseguiu ser, tipo, campeão da Série B, tá ligado? Eu acho que o Atlético Paranaense, ele fecha tá o grupo do Permanência Culposa, Cara, eu vou sugerir uma coisa. Eu acho que vale subir o Vasco. Eu acho que o Vasco, ele tem mais cara de pegar uma Sul-Americana culposa do que o Santos. Ok, justo. Tá. Vamos lá. Primeiro, segundo, Bahia e Cruzeiro. Nessa ordem? Só pra ver se mexe aqui. A gente Cruzeiro e Bahia. Cruzeiro e Bahia. Flu, Mirassol, Botafogo e Galo. Muda a ordem de algum? Acho que tá certo. Não mudaria, não. Corinthians, Bragantino, São Paulo e Vasco. Eu acho que tá boa a ordem. Talvez descer o São Paulo. Acho que é aqui que mora o perigo. Mas acho que tá bom. Cara, eu não sei. É pau a pau, né? Acho que dá pra manter. Pode manter. Santos, Grêmio, Inter e Paranaense. Cara, bota o Grêmio... Quem quer mais?
Quem quer mais buscar a Série B, Alex? Eu acho que o Grêmio. Cara, eles têm goleiro Everton, cara. Beleza. Vai buscar o título que ele não tem na carreira. Vai lá na Série B. E aí, mano, eu acho que o Santos tem muita carinha de estar querendo essa Série B há um tempinho, mas o Inter também. Eu acho que vou botar Inter e Grêmio ali. Cara, deixa eu falar. Eu gosto do Grenal disputando a Série B. Seria forte, hein? Tornaria de fato o maior campeonato do mundo. É, mano, imagina. Grêmio e Inter conseguem acesso pra grande Série B no mesmo ano. Imagina as manchetes, dezembro. Acho que tá valendo, hein? Seria pica. Cara, eu acho que o Curitiba é o que mais tem chance de fugir, eu acho. Então acho que tá bom ele aí. Beleza. Eu acho que o Remo vai ser o Lanterna mesmo, seria meu chute. Não, se ele for o Lanterna... não, tá certo, é isso. Eu acho que é isso, cara. Cara, fechamos então. Ficou bonito, cara. Deixa eu ver. Vamos baixar a imagem aqui pra depois eu botar lá na pauta. A Lícia concordou aqui, ela falou bom. O Missal também, tipo... Beleza. Assim, parabéns, vocês fizeram um canetado. Tá, vamos fechar então nossa tier list e finalmente encerrar nosso episódio, né, Alex? Não, é um episódio em 2 partes, isso eu já tô certo, né? Mas vamos encerrar aqui nossa segunda parte do episódio. Pra encerrar tem uma coisinha pra fazer, né? Sim, é a nossa famosa Taça David, que começa aí sua nova temporada. Nós vamos fazer alguns ajustes que a gente vai anunciar no nosso próximo episódio, mas só pra não perder, assim, Flamengo e Corinthians amanhã, né, domingo, dia 1º de fevereiro, às 4 da tarde, valendo o título da Supercopa do Brasil. Qual é o seu palpite? Máximo de 3-0 Flamengo. 3-0? Tá, beleza. Então, pera, eu vou anotar aqui na pauta mesmo. Alex, 3-0. Cara, eu já falei que o Paquetá vai fazer o gol do título. Eu acho que ou ele faz o gol do 2-1, ou alguém faz o 2-1, ele faz o 3-1 pra fechar o placar. Eu acho que eu vou de Flamengo 3-1. E Flamengo Internacional, quarta-feira, dia 4 de fevereiro, às 7 da noite. Qual que é o papo? Esse é o jogo que eu e o Guilherme vamos lá pela primeira vitória do podcast Diálogos Rubro-Negros no Maracanã. Eu acho que você que tem que começar, Gui. A gente, inclusive, vale citar, né? A gente viu o último jogo do Gabigol, né? Como Diálogos Rubro-Negros lá no Maracanã. E vamos ver a estreia do Paquetá no Maracanã também, né? Então, sim, assim, Circle, né? Muito acertada essa participação. Cara, eu vou de... Boa pergunta. 2-1, 3-2, 2-1, vai. Você citou aí o meu placar. Tá, eu vou de 2-1, você vai de quanto? 3-2, pô. É tiroteio, cara. Eu tenho dúvida aí. Cara, o Flamengo Inter tem mó cara de 3-2, né? Eu sempre acho isso. 2-2 ou 3-2, é sempre isso. Sim. Mas... Então é isso, cara. Você não pegou, tá ligado? Não, eu vou de um 2-1. Tamanho de início de temporada, o ritmo vai ser mais tranquilinho. Não, é tiroteio, cara. Flamengo e Internacional é sempre tiroteio. Você inverteu, Guilherme. Eu vi agora. Beleza. Então, fechamos assim. Contra o Corinthians, o Alex apostou em 3-0. Contra o Inter em 3-2. Contra o Corinthians, eu apostei em 2-1. Em 3-1. Contra o Inter, eu apostei em 2-1. O jogo contra o Corinthians é domingo, agora, né? Amanhã, dia 1º, às 4 horas. Contra o Inter, quarta-feira, dia 4/2, às 7 horas. Cara, acho que só resta dizer uma coisa, porque já dissemos de tudo nesse episódio. Eu vou dizer na verdade. Primeira vez na história que eu tô mais otimista que você. Que você o quê? E aí, finalmente, primeira vez na história dos campeonatos Taça David que eu tô mais otimista que você. É verdade, né? Ah, mas nós dois apostamos em 2 vitórias, né? Mas tudo bem, você tá mais otimista. Não, mas eu fiz o placar mais elástico, né? Você ganhou no saldo, né? E melhor ataque. Eu tive uma defesa um pouco mais sólida. Ah, não, mesma defesa. Só você fez um gol a mais que eu no total. Tá injustificável, Guilherme. Beleza, acho que só resta dizer uma coisa então, Alex. Exatamente. Saudações rubro-negras.